letárgico, suspendendo quase por completo as atividades vitais. A reunião das partes separadas segue-se uma extraordinária prostração, e enquanto o estado normal se não restabelece em absoluto, o médium corre perigo de morte. Em geral, os fenômenos que se dão em presença dos médiuns não se relacionam com esta exteriorização do duplo etérico. Contudo, há casos que se têm distinguido pelo caráter muito especial das materializações produzidas, e que mostram essa particularidade. M.R. Eglinton, segundo me disseram, apresentava em alto grau este curioso fenômeno de separação física. Via-se o seu duplo etérico escoando-se pelo lado esquerdo, ao passo que o corpo denso se contraía visivelmente. Observou-se o mesmo fenômeno com M.R. Usk, cujo corpo denso diminuiu a tal ponto que nem enchia a roupa. Uma das vezes, o corpo de M.R. Eglinton ficou tão reduzido que uma forma materializada pegou nele e o aproximou das pessoas presentes, a fim de o examinarem. Constitui este um dos casos raros em que o médium e a forma materializada tenham sido ambos visíveis, com iluminação suficiente para poderem ser examinados. A redução do médium parece indicar o deslocamento de uma parte da substância grosseira ponderável do corpo, provavelmente uma parte dos elementos líquidos. Contudo, ao meu conhecimento direto ainda não chegaram nenhumas observações feitas a este respeito, o que me impossibilita de fazer afirmações categóricas. O que é certo é que essa exteriorização parcial do duplo etérico tem como consequências graves perturbações nervosas a que nenhuma pessoa sensata se deve arriscar, caso tenha a infelicidade de ter propensão para isso. Acabamos de estudar sucessivamente a parte densa e a parte etérica do corpo físico, desse vestuário que o ego deve usar para realizar o seu trabalho no plano físico, dessa morada que tanto se pode prestar a ser o seu ateliê para o trabalho físico, como o seu cárcere de que só a morte possui a chave. Já sabemos o que devemos possuir e o que podemos tentar obter gradualmente, isto é, um corpo perfeitamente forte e saudável, ao mesmo tempo aperfeiçoado, sensível e dotado de uma organização delicada. Uma das primeiras condições é ser saudável. No Oriente não se pode ser admitido como discípulo, quando se não é saudável, pois tudo quanto é doente no corpo torna-o impróprio a servir de instrumento ao ego. Além disso, perturba e deforma tanto as impressões recebidas de fora como as impulsões emanadas de dentro. As atividades do ego ficam entravadas quando seu instrumento se acha fatigado ou forçado pela falta de saúde. Devemos, portanto, construir um corpo saudável, aperfeiçoado, sensível, com uma organização delicada, que repila automaticamente todas as influências malignas, que acolha espontaneamente tudo quanto for bom. Para construir, devemos escolher em volta de nós todas as coisas que sirvam para esse fim. Trabalharemos com paciência e persistência, pois já sabemos que essa tarefa só pode ser levada a cabo gradualmente, sem pressas. Quando os nossos esforços principiarem a lograr algum êxito, sentiremos nascer em nós toda a espécie de poderes de percepção que antes não possuíamos. Ver-nos-emos dotados de uma extrema sensibilidade auditiva e visual, ser-nos-á dado ouvir harmonias mais belas, mais profundas, ver cambiantes mais suaves, mais delicados. O pintor educa a vista a fim de ver sutilezas de cor invisíveis ao olhar profano. O músico educa o ouvido a fim de distinguir tonalidades tenuíssimas que o ouvido vulgar é incapaz de atingir. Do mesmo modo nós podemos educar os nossos corpos a fim de os tornar sensíveis a essas vibrações mais delicadas, que os homens vulgares desconhecem em absoluto. É claro que não faltarão as impressões desagradáveis, porque o mundo em que vivemos sofre a influência grosseira e bestializadora da humanidade que nele reside. Mas por outro lado ser-nos-ão reveladas belezas que nos compensarão amplamente de todas as dificuldades que se nos apresentam e que o devemos vencer.
Esta labuta constante não deve obedecer ao propósito de possuirmos estes corpos para satisfazer a nossa vaidade ou o nosso prazer. Devemos possuí-los, sim, para os empregar em serviços mais vastos, em dedicações mais poderosas. Transformá-los-emos em instrumentos mais efetivos para auxiliar o progresso da humanidade, e portanto mais adequados para cooperar na tarefa de ativar a evolução humana, tarefa que pertence aos nossos grandes mestres e para a qual nós temos o insigne privilégio de contribuir. Até agora, nesta primeira parte do nosso estudo, temos nos ocupado unicamente do plano físico. Devemos-nos, porém, convencer que este estudo também tem certa importância, pois o veículo mais humilde da nossa consciência necessita nossa atenção e recompensar-nos-á pelo nosso cuidado. As nossas cidades, o nosso país, tornar-se-ão melhores, mais limpos, mais belos, quando este conhecimento se tiver generalizado, quando for aceito, não só como uma probabilidade intelectualmente admitida, mas como uma lei a aplicar-se à vida cotidiana. O corpo astral ou corpo de desejos. Estudamos o corpo físico do homem, tanto nas suas partes visíveis, como nas invisíveis, e compreendemos que o homem, a entidade viva, consciente, quando se acha no estado de vigília, vivendo no mundo físico, só pode exprimir o seu conhecimento e manifestar o seu poder por intermédio do seu corpo físico. O grau de perfeição ou de imperfeição da sua expressão no plano físico depende do grau de perfeição ou de imperfeição do desenvolvimento do seu corpo. Enquanto o homem funcionar no mundo inferior, o corpo constituirá o seu limite, formando em volta dele um verdadeiro círculo de defesa. Tudo quanto não puder ultrapassar este círculo, não se poderá manifestar na terra. Calcule-se, pois, a importância que o corpo físico toma aos olhos do homem que se acha em plena evolução. Dá-se o mesmo caso quando o homem, destituído do corpo físico, funciona na outra região do universo, no plano astral ou mundo astral. Nesse plano também só lhe é permitido exprimir tanto poder ou conhecimento quanto o seu corpo astral lhe consente. Este constitui, por assim dizer, um veículo e uma limitação. O homem é mais do que os seus corpos, possui muita coisa que é incapaz de manifestar tanto no plano físico, como no plano astral, mas o pouco que ele consegue exprimir pode considerar-se como o homem nessa região especial do universo. A manifestação do ser neste mundo astral acha-se limitada pelo seu corpo astral. E quando passarmos ao estudo dos mundos superiores, veremos que quanto mais o homem se for desenvolvendo na sua evolução, mais poder terá o seu eu de se exprimir, e mais perfeitos e elevados se irão tornando os veículos da consciência. Antes de penetrarmos mais avante nestes terrenos relativamente desconhecidos à maioria das pessoas, bom será lembrarmos aos nossos leitores que de modo nenhum pretendamos mostrar uma ciência infalível ou um poder de observação inigualável. Os erros de observação ou de interpretação cometem-se com a mesma facilidade nos planos mais elevados, como no plano físico. Nunca se deve perder de vista esta possibilidade. É claro, à medida que o conhecimento e a prática forem aumentando, ir-se-ão eliminando gradualmente estes erros. A autora é uma simples estudante e, como tal, suscetível de cometer erros que mais tarde terão de ser corrigidos. Mas estes erros não dirão respeito senão aos detalhes, os princípios gerais e as conclusões principais. Esses permanecerão intactos. Antes de mais nada, é mister compreender claramente a significação das palavras mundo astral ou plano astral. O mundo astral constitui uma região definida do universo, que rodeia e penetra o mundo físico, conservando-se contudo imperceptível aos nossos meios vulgares de observação, por ser composto de uma substância de ordem diferente. Se pegarmos no último átomo físico e o desagregarmos, desaparecerá este sob o ponto de vista físico, porém descobrimos que se compõe de numerosas partículas da qualidade mais grosseira da substância astral, isto é, da matéria sólida do mundo astral.
Já nos referimos aos 7 estados inferiores da matéria física, os estados sólido, líquido, gasoso e 4 etéricos, reunidas nesta classificação as inúmeras combinações que formam o mundo físico. Do mesmo modo existem 7 estados inferiores de matéria astral, correspondentes aos 7 estados da matéria física, que por sua vez abrangem as inúmeras combinações que de modo idêntico formam o mundo astral. Todos os átomos físicos têm invólucros astrais. A matéria astral forma assim o que nós chamaríamos a matriz da matéria física que nela se acha engastada. A matéria astral serve de veículo à Jiva, a vida una que tudo anima. Graças à matéria astral as correntes de Jiva envolvem, sustentam e alimentam todas as partículas de matéria física, e produzem, não só o que vulgarmente se chama forças vitais, mas também todas as energias elétricas, magnéticas e químicas, a atração, a coesão, a repulsão e outras forças análogas. Tudo isto constitui diferenciações múltiplas da vida una, em cujos eios universos flutuam como os peixes no oceano. Jiva passa do mundo astral, que penetra intimamente no mundo físico, para o éter deste último, transformando-o no veículo que transmite todas estas forças aos estados inferiores do plano físico, onde finalmente se manifesta a sua ação. Se graças a um esforço de imaginação suprimíssemos de repente o mundo físico, encontraríamos uma reprodução perfeita dele na substância astral. E se supuséssemos toda a humanidade dotada de faculdades ativas astrais, veríamos que, ao princípio, os homens e as mulheres não se aperceberiam da mudança sobrevinda em volta deles. As pessoas mortas, quando despertam nas regiões inferiores do mundo astral, acham-se frequentemente nesse estado, julgando que ainda vivem no mundo físico. Como entre nós é rara a pessoa que já tenha adquirido visão astral, é mister insistir na realidade relativa do mundo astral, que é, afinal, uma parte do universo fenomenal, e na necessidade de o ver com o olhar mental, a falta de visão astral. O mundo astral é tão real como o mundo físico, é mesmo mais real porque se acha menos afastado da realidade una. Os seus fenômenos são tão acessíveis ao observador competente, como os fenômenos do plano físico. No mundo físico um homem cego não pode ver os objetos físicos. E existem mesmo muitas coisas que só com a ajuda de aparelhos, microscópios, espectroscópios, conseguem ser observadas. No mundo astral acontece exatamente o mesmo. As pessoas astralmente cegas não veem nada e há muita coisa que escapa à visão astral vulgar, ou seja, a clarividência. Contudo, muitas pessoas poderiam, no presente estado de evolução, desenvolver os sentidos astrais. E realmente há algumas que os desenvolvem até certo ponto, tornando-se assim suscetíveis de receber as vibrações mais sutis do plano astral. Essas pessoas podem evidentemente ser induzidas a erro, como as crianças quando principiam a fazer uso dos sentidos físicos, mas estes erros vão sendo eliminados à medida que adquirem uma experiência mais vasta. Em pouco tempo conseguem ver e ouvir com a mesma nitidez no plano astral como no plano físico. É preferível não forçar este desenvolvimento por meios artificiais porque o mundo físico é mais que suficiente para quem não tenha adquirido um certo grau de energia espiritual. As visões, os sons e os fenômenos gerais do plano astral podem perturbar e mesmo alarmar os incautos. Mas lá virá finalmente um dia em que o homem atinge aquele estado mais avançado, e a sua consciência, gradualmente desperta, verá manifestar-se, em toda a sua realidade relativa à parte astral do mundo invisível. Para obter este desiderato, não basta possuir um corpo astral, pois todos nós o possuímos. O que é importante é ter um corpo astral perfeitamente organizado e em estado de funcionar livremente, e uma consciência que se habitue a agir dentro desse corpo, pois não deve de modo nenhum agir só através dele sobre o corpo físico. Todos trabalham constantemente através do corpo astral, bem poucos trabalham nele, separando-se do corpo físico.
Sem ação geral por intermédio do corpo astral, não poderia existir uma ligação entre o mundo externo e a inteligência do homem, uma ligação entre as impressões recebidas pelos sentidos físicos e a percepção delas pela inteligência. A impressão transforma-se em sensação ao chegar ao corpo astral e só então é percebida pela inteligência. O corpo astral, onde se acham os centros da sensação, é muitas vezes denominado homem astral, do mesmo modo como poderíamos designar o corpo físico por homem físico. Porém, na realidade, é só um veículo, um estojo, como diriam os vedantinos, no qual o homem funciona e por intermédio do qual atinge o veículo mais grosseiro, ou seja o corpo físico, e é por ele atingido. Quanto à sua constituição, o corpo astral compõe-se de 7 estados inferiores de matéria astral e cada um destes estados se pode decompor em materiais mais grosseiros ou mais sutis. É fácil imaginarmos o homem num corpo astral bem formado. Tiremos-lhes o corpo físico e vê-lo-emos surgir numa forma luminosa e sutil, constituindo uma cópia exata do primeiro corpo visível à visão clarividente, embora seja invisível ao olhar profano. Disse, um corpo astral bem formado, porque o homem pouco evoluído apresenta, quando visto no seu corpo astral, um aspecto extremamente incoerente. Os contornos são indefinidos. Os materiais de que é composto estão inertes e mal colocados e, se os separarem do corpo, constituirá somente uma nuvem ilusória e indefinida, absolutamente incapaz de agir como um veículo independente. Na realidade, é mais propriamente um fragmento de matéria astral do que um corpo astral organizado. Constitui uma massa de protoplasma astral, de aspecto amiboide. Um corpo astral bem conformado dá a entender que o homem alcançou um nível razoável de cultura intelectual ou de desenvolvimento espiritual, e portanto pelo aspecto do corpo astral depreende-se o progresso feito pelo seu dono. A nitidez dos seus contornos, a luminosidade dos seus materiais e a perfeição da sua organização permitem-nos avaliar o estado de evolução atingido pelo ego que dele faz uso. E agora ocupemo-nos da questão do aperfeiçoamento, que nos interessa a todos igualmente. Será bom lembrarmos-nos de que o aperfeiçoamento do corpo astral se baseia, por um lado, na purificação do corpo físico, e por outro, na purificação e no desenvolvimento do espírito. O corpo astral é especialmente sensível às impressões do pensamento, porque a matéria astral responde mais prontamente aos impulsos do mundo mental do que a matéria física. Quando consideramos o mundo astral, vemo-lo repleto de formas variáveis. Distinguirmos as formas de pensamento, isto é, formas compostas de essência elemental e animadas por um pensamento. Notamos também quantidades consideráveis dessa essência elemental, da qual emergem constantemente formas e imagens que nela tornam a desaparecer. Se observarmos cuidadosamente, veremos perpassar correntes de pensamento por esta matéria astral. Os pensamentos fortes arranjam invólucros de matéria astral e persistem durante muito tempo, como verdadeiras entidades, ao passo que os pensamentos fracos revestem apenas uma forma vaga que em breve se esvai novamente. O mundo astral acha-se, portanto, eternamente submetido a mudanças causadas pelos impulsos do pensamento, e o corpo astral do homem, composto dessa mesma matéria, também se apressa a responder à impressão dos pensamentos, vibrando em uníssono com todos os pensamentos que o assaltam, quer dimanem do exterior, das mentes dos outros homens, quer brotem do íntimo da sua própria mente. Estudemos a influência produzida no corpo astral por estas impressões externas e internas. Vemo-lo penetrando o corpo físico e envolvendo em todas as direções, semelhantes a uma nuvem colorida. As cores variam segundo a natureza do homem, segundo a sua natureza inferior, animal, passional, e a parte que envolve exteriormente o corpo físico é designada sob o nome de aura câmica, visto pertencer ao camo ou corpo de desejo, vulgarmente chamado o corpo astral do homem. Está a ideia de separar a aura do homem,
como se fosse uma coisa diferente dele, pode induzir a erro, embora seja perfeitamente natural sob o ponto de vista da observação. A aura consiste, segundo a linguagem vulgar, numa nuvem que envolve o corpo. Na verdade, o homem vive em vários planos, envergando em cada um a veste adequada a esse plano. Todas as vestes penetram umas nas outras. A mais pequena, a mais humilde delas todas, chama-se o corpo, e a substância mista das outras é denominada aura quando se estende para além desse corpo. Portanto, a aura câmica é simplesmente a parte do corpo câmico que se estende para além do corpo físico. Por ser o corpo astral o veículo da consciência câmica do homem, constitui a sede de todas as paixões, de todos os desejos animais, é o centro dos sentidos, donde, como já dissemos, brotam todas as sensações. Ao contato dos pensamentos, vibra e muda constantemente de cor. Se o homem se encoleriza, são dadejados raios vermelhos. Se sente apaixonado, as irradiações tingem-se de uma cor de rosa suave. Se os pensamentos do homem são nobres e elevados, necessitam de matéria astral sutil para lhes corresponder. A ação destes pensamentos sobre o corpo astral manifesta-se então pela eliminação das partículas grosseiras e espessas de cada subplano e pela aquisição de elementos mais delicados. O corpo astral de um homem cujos pensamentos são baixos e animais, é grosseiro, espesso, escuro, às vezes opaco a ponto de se distinguir dificilmente o contorno do corpo físico, ao passo que o corpo astral do homem evoluído é sutil, claro, luminoso e brilhante, constituindo um objeto de peregrina formosura. Neste caso, as paixões inferiores foram dominadas e a ação selecionadora da mente acabou por purificar a matéria astral. Portanto, depreende-se daqui que os pensamentos nobres purificam o corpo astral, mesmo quando não se trabalha conscientemente para esse fim. Além disso, devemos nos lembrar que este trabalho íntimo exerce uma influência poderosa sobre os pensamentos do exterior que o corpo astral atrai. Um corpo ao qual o possuidor permite responder habitualmente aos pensamentos malignos, atua como um imã sobre todas as formas de pensamentos semelhantes que vagueiam no ambiente. O mesmo não sucede ao corpo astral porque, pelo contrário, atua sobre esses pensamentos com uma energia repulsiva. Isso atrai as formas de pensamentos de natureza idêntica à sua. Como já acima dissemos, o corpo astral apoia-se em parte no corpo físico, ressentindo-se da pureza ou da impureza deste. Já vimos que os sólidos, os líquidos, os gases e as diversas espécies de éter de que o corpo físico se compõe, podem ser grosseiros ou requintados, densos ou sutis. Por sua vez, a natureza destas substâncias influencia a natureza dos seus invólucros astrais correspondentes. Se, devido à nossa indiferença pelo físico, edificarmos partículas sólidas e impuras no corpo grosseiro, é certo atrairmos os elementos impuros correspondentes ao sólido astral, como doravante lhe chamaremos. Se, pelo contrário, edificarmos no nosso corpo grosseiro partículas sólidas puras, atrairemos o que existe de mais puro no elemento sólido astral correspondente. Portanto, a purificação do corpo físico que consiste na alimentação pura, excluindo tudo quanto possa corromper o organismo, como já o sangue dos animais, o álcool e outras coisas impuras e degradantes, não só serve para aperfeiçoar o nosso veículo físico da consciência, como também nos ajuda a purificar o veículo astral e a extrair do mundo astral materiais mais sutis e mais delicados para a sua construção. Os efeitos desta operação, além de serem muito importantes no que diz respeito à vida presente sobre a Terra, também se repercutem, como veremos mais tarde, no novo estado que se segue à morte, quando vivermos no mundo astral, e no corpo que envergaremos na nossa próxima vida sobre a Terra. E não ficamos por aqui. Certas qualidades de alimento atraem para o corpo astral certas entidades malignas pertencentes ao mundo astral.
pois é preciso que se note que não só temos de nos haver com a matéria astral, mas também com o que chamamos elementais dessa região. São entidades de natureza diferente, mais ou menos vis, que existem nesse plano, engendradas pelos pensamentos dos homens. Além disso, também há no mundo astral homens depravados, enclausurados nos seus corpos astrais e conhecidos sob o nome de elementares. Os elementares são atraídos para as pessoas cujos corpos astrais contenham matéria de natureza idêntica à sua, e os elementares procuram naturalmente aqueles que praticam os mesmos vícios a que eles se entregavam durante a vida terrestre. Toda e qualquer pessoa dotada de visão astral vê, ao passar pelas ruas de Londres, hordas de elementais repugnantes aglomerados em volta das lojas de carniceiros, ao passo que os elementares preferem frequentar as cervejarias e os cafés, a fim de absorverem as emanações impuras dos licores, sempre à espreita de qualquer ocasião para se insinuarem nos corpos dos próprios consumidores. Estes seres são atraídos por todos quantos edificam os seus corpos com estes materiais. Parte da sua vida astral passa-se neste ambiente. E assim sucede em cada estado do plano astral. À medida que purificamos o físico, vamos atraindo a matéria astral de pureza correspondente. É evidente que as possibilidades do corpo astral dependem muito da natureza dos materiais que nele edificamos. Quanto mais purificamos os corpos, mais sutis se tornam, até que por fim cessam de responder aos impulsos baixos, e principiam a responder às influências mais elevadas do mundo astral. Fabricamos assim um instrumento que, embora pela sua natureza seja sensível às influências exteriores, perde gradualmente o poder de responder às vibrações inferiores e principia a responder às mais elevadas. Resumindo, é um instrumento cuja afinação só lhes permite vibrar com as notas mais altas. Do mesmo modo como conseguimos que uma corda produza uma vibração simpática, graças ao nosso cuidado em escolher o seu diâmetro, o seu comprimento e a sua tensão, assim também podemos afinar os nossos corpos astrais para que produzam vibrações simpáticas em uníssono com as nobres harmonias que por vezes ressoam no nosso ambiente. Não se trata de uma simples questão de especulação ou teoria, mas sim de um fato científico. Pode-se afinar o corpo astral do mesmo modo como neste mundo se afina uma corda musical. A lei de causa e efeito é exatamente a mesma cá e lá, portanto apelemos para a lei, baseemo-nos na lei e poderemos contar com ela. O que necessitamos sobretudo é conhecimento e vontade de pôr em prática o conhecimento. Para principiar, podemos fazer experiências com este conhecimento, tratá-lo como uma simples hipótese, em concordância com fatos passados no mundo inferior cuja existência conhecemos. Mais tarde, à medida que purificarmos o corpo astral, a hipótese se-á transformando em conhecimento. Constituirá um assunto de observação direta, que nos permitirá verificar as teorias que previamente havíamos aceito como sendo só hipóteses provisórias. Portanto, as nossas possibilidades de conhecer o mundo astral a fundo e de aí nos tornarmos realmente úteis, dependem, antes de mais nada, deste processo de purificação. Existem métodos definidos de yoga, que ajudam a desenvolver os sentidos astrais de um modo racional e saudável. Porém não vale a pena tentar ensinar estes métodos a quem não tenha primeiro empregado estes simples meios preparatórios de purificação. Em geral, toda a gente está ansiosa por experimentar qualquer novo método extraordinário de progredir, mas é trabalho perdido ensinar a yoga a pessoas que nem ao menos querem praticar estes estados preparatórios na sua vida cotidiana. Suponhamos que principiássemos a ensinar qualquer forma simples de yoga a uma pessoa qualquer, sem preparação alguma. O nosso discípulo mergulharia nesse estudo com entusiasmo, porque era uma coisa nova, fora do vulgar, e esperaria colher resultados rápidos. Mas antes de passar um ano, sentir-se-ia cansado daquela tensão regular, introduzida na sua vida cotidiana, e desconsolado pela ausência do efeito imediato. Pouco habituado a um esforço persistente,
continuado invariavelmente dia após dia, o estudante sucumbiria e renunciaria a toda e qualquer prática. O engodo da novidade desapareceria para dar lugar à saciedade. Quando uma pessoa não pode ou não quer cumprir o dever relativamente simples e fácil de purificar os seus corpos físico e astral, pelo sacrifício momentâneo de certos maus hábitos na comida e na bebida, não deve perder tempo a procurar processos mais difíceis que a atraem pela novidade, mas que em breve ela abandonaria como um fardo insuportável. Todo aquele que não tiver praticado durante algum tempo estes meios simples e humildes, não deve sequer pensar nos outros métodos especiais. Só quando tiverem principiado a purificação, verão surgir novas possibilidades. O discípulo sentir-se-á gradualmente invadido pelo conhecimento, o seu olhar tornar-se-á mais penetrante, saberá distinguir as vibrações às quais responderá prontamente, o que lhe teria sido impossível fazer no tempo da sua cegueira e ignorância. Mais tarde ou mais cedo, segundo o karma do seu passado, ser-lhe-á dado fazer essa experiência, como uma criança que sente um grande prazer em ler, depois de ter vencido as dificuldades do alfabeto. Assim também se apresentarão ao conhecimento do estudante possibilidades com que nunca sonhara nos dias da sua mocidade descuidada. Estender-se-ão ante ele novas perspectivas de conhecimento, um universo mais vasto desenrolar-se ante o seu olhar maravilhado. Se agora estudarmos por momentos as funções do corpo astral durante o sono e no estado de vigília, poderemos apreciar de um modo fácil e rápido as suas funções como veículo da consciência separada do corpo. Se observarmos uma pessoa, primeiro adormecida, depois acordada, notaremos uma mudança muito pronunciada no corpo astral. Quando está acordada, as atividades astrais, cores variáveis, etc., manifestam-se dentro do corpo físico e na sua imediata proximidade. Mas quando está adormecida, produz-se uma separação, em resultado da qual vemos o corpo físico, isto é, o corpo grosseiro e o duplo etérico jazendo no leito, ao passo que o corpo astral se vê pairando na atmosfera por cima deles. Facilmente reconhecemos se a evolução da pessoa que estudamos é medíocre, pelo aspecto de seu corpo astral, que se apresenta como uma nuvem informe, como já dissemos algures. Neste caso, o corpo astral não se pode afastar do seu corpo físico, como veículo da consciência, e absolutamente inútil. O homem que encerra acha-se num estado muito vago de sonho, visto não estar habituado a agir independentemente do corpo físico. Pode mesmo dizer-se que está quase adormecido, por lhe faltar o intermediário usual do seu trabalho, achando-se, portanto, impossibilitado de receber impressões definidas do mundo astral, e de se exprimir nitidamente através do seu corpo astral, tão mal organizado. As formas de pensamento que passam, podem influenciar os centros de sensação contidos nesse corpo astral, e é possível que ele responda aos estímulos que citam a sua natureza inferior. Contudo, para quem observa, o aspecto geral é tudo quanto há de mais sonolento e vago porque o corpo astral não possui nenhuma atividade definida, e contenta-se em pairar indolentemente, sem consistência, sobre a forma física adormecida. Se sobreviesse qualquer coisa que ameaçasse afastá-lo do seu companheiro físico, este despertaria e o corpo astral apressar-se-ia a penetrar nele novamente. Porém, se observarmos uma pessoa muito mais desenvolvida, isto é, uma pessoa já habituada a funcionar no mundo astral e a servir-se do corpo astral para esse fim, veremos o corpo físico adormecer e o corpo astral surgir com o aspecto do próprio homem em plena consciência. Os contornos desse corpo astral são perfeitamente nítidos e bem organizados, constituindo a reprodução exata do homem. E o homem pode servir-se dele como de um veículo 1000 vezes mais conveniente que o corpo físico. O homem sente-se bem acordado e desenvolve muito mais atividade, trabalha com maior esmero,
com maior poder de compreensão do que quando se achava enclausurado no veículo físico mais grosseiro. Além disso, pode se mover livremente e transportar-se a grandes distâncias com a maior rapidez, sem com isso perturbar o corpo adormecido sobre o leito. Se essa pessoa ainda não tiver aprendido a estabelecer uma ligação entre os seus veículos físico e astral, se produzir uma descontinuidade na consciência quando, no momento de adormecer, o corpo astral o abandona, nesse caso o homem, quando volta ao seu veículo grosseiro, não consegue gravar no cérebro físico o conhecimento daquilo com que se ocupou durante a sua ausência, embora estivesse bem acordado e consciente no plano astral. Nestas condições, a consciência no estado de vigília, segundo a expressão vulgarmente empregada para designar a forma mais limitada da nossa consciência, não partilhará das experiências do homem no mundo astral, embora ele as conheça perfeitamente. O organismo físico, porém, é demasiado espesso para poder receber estas impressões. Por vezes, quando o corpo físico desperta, sente vagamente que se passou qualquer coisa de que não se pode lembrar nitidamente. Contudo, basta esta sensação para mostrar que a consciência funcionou no mundo astral independentemente do corpo físico, embora o cérebro não se ache em estado de coligir as mais pequenas recordações do ocorrido. Noutras ocasiões, quando o corpo astral regressa ao corpo físico, o homem consegue impressionar momentaneamente o duplo etérico e o corpo grosseiro, de modo que ao despertarem, estes têm uma recordação nítida de uma experiência adquirida no mundo astral. Mas esta recordação desvanece-se rapidamente e debalde nos esforçamos por retê-la. Cada esforço que para isso empregamos só serve para afastar ainda mais a recordação, porque dá origem a fortes vibrações no cérebro físico que sobrepujam as vibrações sutis do cérebro astral. Há também casos em que o homem consegue gravar um novo conhecimento no cérebro físico, sem se recordar onde nem como adquiriam esse conhecimento. Quando isto sucede, as ideias surgem na consciência no estado de vigília, como se fossem engendradas espontaneamente. A solução de um problema até ali ignorado apresentar-se-á subitamente ao cérebro. Assuntos em que reinava a mais absoluta confusão se tornam compreensíveis. Isto constitui um sintoma de progresso, pois mostra que o corpo astral se acha bem organizado, desenvolvendo uma grande atividade no mundo astral, embora o corpo físico evidencie uma receptividade ainda muito parcial. Finalmente, há ocasiões em que o homem consegue fazer vibrar o cérebro físico em uníssono com o astral, e daí resulta o que nós consideramos um sonho muito nítido, conexo e coerente, um sonho que é por vezes dado gozar à maior parte das pessoas que pensam. Nesse sonho o homem sente-se mais vivo do que no estado de vigília e pode mesmo adquirir reconhecimento que o ajudará na sua vida física. Tudo isto constitui estados de progressos que indicam a evolução e organização cada vez mais perfeita do corpo astral. Mas, por outro lado, é mister compreendermos que as pessoas que obtêm progressos rápidos e verdadeiros na espiritualidade podem ter uma ação ativa e útil no mundo astral sem contudo gravarem no cérebro, quando regressam, a mínima recordação do trabalho que as ocupou. Contudo, a sua consciência inferior vai se sentindo gradualmente iluminada e invadida pelo conhecimento da verdade espiritual. Há uma coisa que pode servir de estímulo a todos os estudantes e na qual podem depositar toda a confiança, embora sua memória física não registre nenhuma experiência suprafísica. À medida que aprendemos a trabalhar cada vez mais em prol dos outros, à medida que tentamos ser cada vez mais úteis para o mundo, à medida que a nossa devoção pelos irmãos mais velhos da humanidade se torne mais forte e mais firme e que procuremos sinceramente realizar com perfeição a pequena parte que nos cabe na sua grande obra, desenvolveremos inevitavelmente esse corpo astral e esse poder de funcionar nele que nos torna uns servos mais úteis. Quer conservemos ou não a memória física,
É certo que abandonamos as nossas prisões físicas quando o corpo físico se acha profundamente adormecido e que desenvolvemos a nossa atividade no mundo astral dispensando auxílio e consolação a pessoas que de outra maneira nos seria impossível alcançar. Esta evolução continua ininterruptamente nos homens cujos pensamentos são puros e elevados e cujo único desejo é servir. Pode-se dar o caso de trabalharem durante anos e anos no mundo astral sem gravar a recordação desse trabalho na sua consciência inferior. Podem exercer para bem do universo poderes que ultrapassam tudo quanto eles se julgam capazes de fazer. Um belo dia, porém, quando o karma o permitir, esses homens obterão a consciência absoluta, ininterrupta que circula livremente entre o mundo físico e o mundo astral. Chegará finalmente a ocasião de construir a ponte que permite à memória passar sem esforço de um mundo para o outro, de modo que o homem, ao regressar da sua labuta no mundo astral, poderá envergar a sua veste física, sem por um momento sequer perder a consciência. Tal é a certeza permitida a todos os que escolhem uma vida de serviços altruístas. Ser-lhes dado adquirir um dia esta consciência ininterrupta. E daí em diante a vida para eles já não constará de dias de trabalho cuja recordação permanece intacta, intercalados de noites de esquecimento absoluto. Pelo contrário, a vida formará um todo contínuo em que o homem faz uso do corpo astral para o seu trabalho no mundo astral, enquanto o corpo físico jaz imóvel, gozando do repouso que lhe é necessário. Além disso, conservará inteira a cadeia dos pensamentos. Sentir-se-á plenamente consciente ao abandonar o corpo físico, mesmo no próprio momento em que dele emerge, continuará consciente da vida vivida fora do corpo físico, e saberá quando a ele regressa para de novo o envergar. E assim, enquanto as semanas e os anos vão passando, o homem conservará a consciência infatigável da existência do ego individual, que lhe mostra o físico como sendo somente uma veste que pode despir e vestir a seu bel prazer, e não um instrumento necessário ao seu pensamento e à sua vida. Saberá que o corpo físico, longe de ser necessário, torna pela sua ausência a vida muito mais ativa e o pensamento muito mais livre. Chegado a este estado, o homem principia a compreender muito melhor o mundo e a sua própria vida no mundo. Já percebe o que o espera. Já atinge melhor as possibilidades da humanidade superior, vai vendo gradualmente que depois de ter adquirido a consciência física, e a consciência astral, outros estados de consciência ainda mais elevados se lhe oferecem, estados que pode conquistar um após outro, e que lhe permitirão tornar-se ativo em planos cada vez mais sublimes, percorrer mundos mais vastos, exercer poderes mais amplos, na qualidade de servo dos santos seres, a fim de auxiliar e beneficiar a humanidade. Nessa altura, o homem começa a avaliar a vida física pelo seu justo valor, não se deixa perturbar pelo que acontece no mundo físico, como lhe sucedia antes de conhecer a outra vida mais completa, mais rica. Mesmo a própria morte o deixa indiferente, quer se trate dele próprio ou daqueles que pretende auxiliar. A vida terrestre retoma aos seus olhos o seu verdadeiro lugar, como sendo a parte mais insignificante da atividade humana. Para ele não tornará a ser tão sombria como antes, porque a luz das regiões superiores vem iluminar os seus sítios mais recônditos. Abandonemos agora o estudo das funções e possibilidades do corpo astral para considerar certos fenômenos com ele relacionados. O corpo astral, separado do corpo físico, pode se mostrar a outras pessoas, durante a vida terrestre ou depois. A pessoa que exerce um domínio absoluto sobre o corpo astral pode, é claro, abandonar o corpo físico quando lhe apetecer, para ir visitar um amigo. Se este amigo for clarividente, isto é, se possuir visão astral, ser-lhe-á possível ver o corpo astral que o visita. Se não for clarividente, o visitante pode densificar ligeiramente o seu veículo, incorporando partículas de matéria física existente na atmosfera que o envolve. Consegue assim materializar-se o suficiente para se tornar visível à vista física.
É deste modo que se explicam as aparições de amigos à distância, fenômeno este que é mais vulgar do que muita gente supõe, porque muitas pessoas tímidas não contam as experiências que lhes sucedem, com receio de serem ridicularizadas e apontadas de supersticiosas. Felizmente esse receio vai diminuindo, e se todos tivessem o bom senso e a coragem de dizer aquilo que sabem ser verdadeiro, em breve teríamos uma quantidade de testemunhos acerca de aparições de pessoas, cujos corpos físicos se acham muito afastados dos lugares onde os seus corpos astrais se mostram. Dado um certo número de circunstâncias, estes corpos podem ser vistos, sem necessitar de materialização, por pessoas que normalmente não exercem a visão astral. Se uma pessoa tem o seu sistema nervoso num estado de hipertensão extrema, se o seu corpo físico não gozar de saúde, se a corrente de vitalidade se achar diminuída, nesse caso a atividade nervosa que tanto depende do duplo etérico pode ser estimulada e tornar o homem momentaneamente clarividente. Uma mãe sabe, por exemplo, que o filho se acha doente, em perigo de vida, numa terra estranha. A inquietação que a tortura pode torná-la sensível às vibrações astrais, especialmente durante a noite quando o grau de vitalidade é menor. Nestas condições, é possível que veja o filho, se pensar nela e se o seu corpo se achar no estado de inconsciência que lhe permita visitá-la astralmente. Estas visitas ainda se tornam mais frequentes logo após a morte da pessoa, quando acaba de se libertar do corpo físico e sobretudo quando o moribundo sente um forte desejo de ver um ente muito querido, ou no caso de não ter podido comunicar alguma coisa muito importante antes de ser surpreendido pela morte. Se continuarmos a observar o corpo astral após a morte, veremos introduzir-se uma modificação no seu aspecto, depois de se ter desembaraçado no duplo etérico e do corpo grosseiro. Enquanto o corpo astral se acha unido ao corpo físico, os estados inferiores da matéria astral, mais grosseiros e mais sutis, estão todos misturados entre si. Mas após a morte tudo é submetido a uma remodelação. As partículas dos diferentes estados inferiores separam-se umas das outras e colocam-se segundo a ordem das suas respectivas densidades, de modo que o corpo astral tome o aspecto de uma estratificação, ou antes, de uma série de invólucros concêntricos, dos quais o mais denso fica situado exteriormente. Isto mostra-nos novamente a importância da purificação do corpo astral durante a nossa vida terrestre, pois vemos que depois da morte não pode percorrer livremente o mundo astral. Esse mundo contém 7 subplanos e o homem acha-se encerrado no plano que corresponde à sua casca exterior. Quando este invólucro exterior se desagrega, o homem eleva-se até o subplano imediato e assim vai seguindo de um para outro. Um homem com tendências animais e vis contém forçosamente no seu corpo astral uma grande porção de matéria astral da qualidade mais grosseira e espessa. Isso obriga-o a permanecer na região mais baixa do Kamaloka. Enquanto esta casca se não desagrega suficientemente, o homem tem de se submeter ao cativeiro nessa seção do mundo astral, sofrendo todas as atribulações que aí abundam. Quando esta casca exterior se desagregou o bastante para permitir a evasão do homem, este apressa-se a passar para o nível seguinte do mundo astral, ou antes. Talvez seja mais exato dizer que se torna suscetível de entrar em contato com as vibrações do subplano seguinte da matéria astral, o que a ele lhe dá a impressão de ter passado para uma região diferente. Depois se conserva aí até que a casca do 6º subplano se desagrega por sua vez, permitindo a passagem para o 5º subplano. A estada em cada subplano corresponde à força das partículas da sua natureza representada no corpo astral pela quantidade de matéria pertencente a este subplano. Portanto, quanto maior for a quantidade de elementos grosseiros, mais se prolongará a estada nos níveis inferiores do Kamaloka. E do mesmo modo, quanto mais nos libertarmos desses elementos, mais rápida será a nossa estada nessas regiões para além da morte.
mesmo não conseguindo eliminar completamente os materiais mais grosseiros, pois a sua extirpação radical é difícil e leva tempo. É possível, durante a vida terrestre, afastar a consciência das paixões vis com tanta persistência que a matéria que serve para lhes dar expressão não poderá funcionar ativamente como um veículo da consciência. Empregando uma analogia física, diremos que fica atrofiada. Neste caso, embora o homem se veja retido por um curto espaço de tempo nos níveis inferiores, passa-lo-á a dormir sossegadamente, sem sentir as coisas desagradáveis inerentes a esses planos. A sua consciência tendo deixado de buscar uma expressão em qualquer dessas espécies de matéria, não se exteriorizará para entrar em contato com os objetos do mundo astral que dela se compõem. Quem tenha purificado o corpo astral de modo a conservar apenas os elementos mais sutis e mais puros de cada subplano, elementos que passariam para o subplano imediatamente superior se progredissem mais um ponto, passará rapidamente pelo Kamaloka. Entre dois estados consecutivos de matéria existe o que se convencionou chamar um ponto crítico. Por exemplo, o gelo pode ser levado a um ponto tal em que o mínimo aumento de calor o transformará em líquido. A água pode ser elevada a um ponto em que um pequeno aumento de calor a transformará em vapor. E do mesmo modo, a matéria astral pode ser elevada em cada um dos seus estados a um tal grau de subtileza que toda a purificação adicional a transformará no estado seguinte. Se isto tiver sucedido em todos os estados inferiores da matéria no mundo astral, se ela tiver sido purificada até atingir o último grau de delicadeza, então o homem atravessará o Kamaloka com uma rapidez inconcebível, alando-se, livre de algemas, as mais puras regiões. Ainda resta ocupar-nos de mais um assunto relativamente à purificação do corpo astral, por meio de processos físicos e mentais, isto é, a influência dessa purificação sobre o novo corpo astral, que se formará no tempo devido para servir de instrumento ao homem na sua próxima encarnação. Quando o homem deixa o Kamaloka a fim de entrar no Devachan, não pode fazer-se acompanhar de formas pensamentos malignos. No plano devacânico não pode existir matéria astral e a matéria devacânica não pode responder às vibrações grosseiras das paixões e dos desejos vis. Portanto, quando o homem se liberta finalmente dos restos do corpo astral, só pode conservar os germes latentes ou sejam tendências que, se forem alimentadas, se manifestam no mundo astral sob a forma de paixões e desejos malignos. Estes acompanham-no e subsistem em estado latente toda a sua vida devacânica. Quando o homem regressa pronto para nascer novamente, traz ainda estas tendências que agora arremessa para fora, estas atraem do mundo astral, graças a uma espécie de afinidade magnética, os materiais apropriados à sua manifestação, e revestem matéria astral idêntica à sua própria natureza, formando assim parte integrante do corpo astral do homem para a encarnação que se está preparando. Assim, não só vivemos agora num corpo astral, como estamos fabricando o tipo do futuro corpo astral que teremos na nossa próxima vida, o que constitui mais uma razão para purificarmos o mais possível um corpo astral atual, utilizando o conhecimento que já possuímos, a fim de assegurar o nosso progresso futuro. Todas as nossas vidas se acham encadeadas umas às outras, e portanto, nenhuma se pode separar nem das que a precedem, nem das que se lhe seguem. Na realidade, só temos uma vida no qual o que nós chamamos vidas não são senão dias. Uma vida nova nunca se assemelha a uma folha em branco onde vamos escrever uma história absolutamente nova. Não faremos mais, em cada vida, do que escrever um novo capítulo que vai continuar a desenvolver o velho enredo. É-nos igualmente impossível libertarmos-nos das responsabilidades kármicas de uma vida precedente, como de nos desembaraçarmos dormindo das dívidas contraídas durante o dia. Se contrairmos uma dívida hoje, não nos veremos livres dela amanhã. A exigência da dívida será apresentada inexoravelmente até que a paguemos. A vida do homem é uma coisa contínua, ininterrupta.
As vidas terrestres acham-se encadeadas umas às outras e não isoladas. Os processos de purificação e desenvolvimento também são contínuos e devem prosseguir durante sucessivas vidas terrestres. Lá virá um dia em que todos teremos de principiar o trabalho. Lá virá um dia em que todos nos saciaremos das sensações da natureza inferior, em que nos saciaremos do jugo animal e da tirania dos sentidos. Quando tiver atingido essa fase da sua existência, o homem revoltar-se-á contra a sujeição, e, num rasgo de energia, decidir-se a arrancar os grilhões do seu cativeiro. E, na verdade, por que razão devemos prolongar a nossa escravidão, quando só depende de nós o libertar-nos? Nenhuma mão, a não ser a nossa, nos pode prender, e nenhuma mão, a não ser a nossa, nos pode pôr em liberdade. Temos o nosso livre-arbítrio. E já que um dia nos devemos reunir todos num mundo mais elevado, por que motivo não principiarmos já a arrancar os grilhões da escravidão? Por que não reclamarmos a nossa origem, que é uma origem divina? O homem começa a desprender-se dos laços que o entravam, principia a entrever a sua liberdade, quando se resolve a pôr a natureza inferior a serviço da natureza superior. Quando se decide a edificar corpos mais sutis no plano da consciência física, quando, numa palavra, procura atingir essas possibilidades sublimes que lhe pertencem por direito divino e que apenas são obscurecidas pelo animal dentro do qual ele vive. Os corpos mentais. Já estudamos suficientemente o corpo físico e o corpo astral do homem. Estudamos a parte visível e a parte invisível do corpo físico. Nas suas funções sobre o plano físico, seguimos-lo nos seus diferentes modos de atividade, analisamos a natureza do seu desenvolvimento e insistimos sobre a sua purificação gradual. Depois, consideramos o corpo astral de modo idêntico, observamos igualmente o seu desenvolvimento e as suas funções e os fenômenos relacionados com a sua manifestação no plano astral, ocupando-nos por fim da sua purificação. Assim obtivemos uma compreensão mais ou menos nítida acerca das funções da atividade humana sobre dois dos grandes planos do nosso universo. Visto termos terminado esta parte do nosso estudo, passemos agora ao terceiro dos grandes planos, o mundo mental. Quando tivermos obtido algum conhecimento acerca deste plano, oferecer-se-nos à nossa observação uma tríplice região, constando dos mundos físico, astral e mental, o nosso globo e duas esferas que o circundam, uma região que constitui o teatro da atividade humana durante as suas encarnações terrestres e onde o homem também reside durante os períodos que se interpõem entre a morte que encerra uma vida terrestre e o nascimento que dá início a outra vida. Estas três esferas concêntricas formam a escola e o reino do homem. É aí que ele procede ao seu desenvolvimento. É aí que realiza a peregrinação do seu progresso, enquanto as portas da iniciação se não abrirem de par em par para lhe darem passagem, não poderá sair desses três mundos, pois para ele não há outro caminho. O Devachan ou Devaloka, segundo o nome que lhe dão os teósofos, a terra dos deuses, a região feliz e bendita, como muitos lhe chamam nas tradições, acha-se incluída nesta terceira região que denominei mundo mental, não se identificando contudo com ela. O Devachan é cognominado de região feliz, devido à sua própria natureza e condição que de modo nenhum se coadunam com a tristeza ou com a dor. Constitui um estado especialmente protegido, onde não é permitida a entrada ao mal positivo. É um lugar de repouso e de bem-aventurança onde o homem assimila serenamente os frutos da sua vida física. É mister acrescentarmos umas palavras de explicação acerca do mundo mental, a fim de se evitarem confusões. Este mundo se acha igualmente subdividido em 7 subplanos, mas além disso oferece a particularidade de estas 7 subdivisões se separarem em 2 grupos distintos, um ternário e um quaternário. Os 3 subplanos superiores são denominados em linguagem técnica arupa, ou seja, sem corpo, devido à sua extrema sutileza, ao passo que os 4 inferiores se chamam rupa, ou seja, com corpo.
O homem possui, portanto, dois veículos de consciência, nos quais é aplicável o termo corpo mental. Aplicá-lo-emos, porém, exclusivamente ao veículo inferior, porque o superior é conhecido sob o nome de corpo causal. Mais adiante veremos as razões que determinaram esta designação. Os estudantes de teosofia devem familiarizar-se com a distinção entre o manas superior e o inferior. O corpo causal pertence ao manas superior, ou seja, o corpo